Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de jogos e brincadeiras. Para iniciar, eu vou ler mais uma vez um trecho do livro Pedagogia da Animação, que tem lá na faculdade para vocês consultarem. Então, na página 121, tem o seguinte trecho: a carga de obrigação precoce lançada sobre a criança brasileira furta a possibilidade de vivência plena do lúdico na sua cultura, restringindo-o também ao lazer. As consequências em termos de participação cultural criativa já começam a se manifestar por uma alarmante apatia pela ausência do sentido de viver. Então, pessoal, não vamos deixar perder essa situação prazerosa para a criança que é o brincar. Mesmo com a antecipação do processo de escolarização, a gente precisa entender que no processo e no momento adequado, o brincar é a melhor forma e é a melhor maneira que a criança tem para expressar sua alegria, seu conhecimento, interagir, mostrar crenças, culturas, valores e também aprender com tudo isso. Então, para iniciar, eu vou falar mais um pouco a respeito da Base Nacional Comum Curricular, tendo como base também a Kishimoto e algumas citações dela, para que possamos ter um olhar mais específico e amplo a respeito dos jogos e das brincadeiras na educação infantil e sua importância. Os dispositivos legais, os documentos, são importantes para que possamos ter essa base, para que possamos entender o que efetivamente os documentos dizem, como os teóricos articulam tudo isso. E vocês vão perceber o quão importante os jogos e as brincadeiras são nesse processo das crianças. Então eu vou compartilhar os slides para que a aula fique com um entendimento mais fácil. Só um momento. Já já ele aparece para vocês. Está aparecendo já, né? Então, vamos lá. Deixa eu só ampliar um pouco, porque eu acredito que a visualização melhora para vocês também, né? Então, nós temos aí que, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a etapa da educação infantil, ele considera alguns itens em relação ao fator histórico. Então, considerando essas ideias que constam no documento, a expressão educação pré-escolar, utilizada no Brasil até a década de 80, era uma etapa anterior, independente e situava-se fora da educação formal. Ou seja, essa educação pré-escolar ela não tinha a formalização de acordo com as esferas públicas, não era de responsabilidade das esferas. Então, cada situação da expressão educação pré-escolar, ou seja, cada ambiente escolar que cuidava dessa esfera do pré-escolar, da pré-escola, ou que antecedia o ensino fundamental na época, a partir da primeira série, que agora nós temos primeiro ano, né, a partir dos 6 anos, mas na época era a primeira série a partir dos 7 anos, ela não era formalizada. Então a criança ela ficava em uma situação, em um ambiente considerado de pré-escolar, ou seja, ele antecedia o processo escolar sem uma formalização pelas esferas públicas e trabalhava-se ali o que era conveniente para aquele ambiente, para quem cuidava dele. De repente, às vezes tinha uma brincadeira pela brincadeira, não se tinha um cunho educacional. E tudo isso foi mudando com o tempo devido à necessidade. Por exemplo, com a Constituição Federal de 88, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade torna-se dever do Estado. E que bom, porque a partir do momento que o processo educacional passa a ser um dever do Estado ou de alguma esfera pública, é sinal de que a preocupação precisa ser ampliada, precisa debruçar esforços, colocar esforços em relação a uma determinada situação. A etapa de 0 a 6 anos, ela é importantíssima no processo, mesmo considerado creche pré-escola, os jogos e as brincadeiras neste momento, eles são de suma importância para a continuação dos estudos.
quando a criança vai para os anos iniciais. Então, sem uma habilidade desenvolvida ou aprimorada neste processo do 0 aos 6 anos, ela acaba sendo uma lacuna no processo de escolarização a partir do ensino fundamental, anos iniciais. Então, por isso, da necessidade que, a partir da Constituição Federal de 88, colocou a obrigatoriedade de que as creches e as prés fossem de responsabilidade e dever do Estado. Tudo bem que depois foi fragmentado, algumas esferas passaram a ser de responsabilidade do Estado, outras do município, mas existe uma documentação que diz precisa ser de responsabilidade das esferas públicas. Que bom, porque é sinal de que os esforços precisam ser redobrados e cumpridos, consolidados a partir de uma prática docente. Posteriormente, com a promulgação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica. Olha que interessante. Por mais que a Constituição Federal, no slide anterior, tenha colocado como um dever do Estado, a partir do momento e da necessidade de se reformular uma nova LDB, porque a anterior, a de 96, era a 5692 de 71, então, com a LDB de 96, nós temos que a educação básica passa a ser parte integrante da educação básica, ou seja, nós temos uma primeira Constituição que fala do dever e agora nós temos uma diretriz da educação nacional que fala que ela é parte integrante da educação básica. Então, não tem como ficar fora deste pacote, podemos dizer assim, da educação básica, porque a educação básica só era vista para ensino fundamental e médio. Agora nós temos educação infantil, fundamental e médio. Isso faz parte do processo da criança, não pode estar fora. E a partir da modificação introduzida na LDB em 2006, que antecipou o acesso ao ensino fundamental para os 6 anos de idade. Então, a educação infantil passa a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. Então, a partir do momento, lá em 2006, quando foi colocado que antecipou o acesso ao ensino fundamental a partir dos 6 anos, a educação infantil passou a ser de 0 a 5 anos, tá? Embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos apenas, com a emenda constitucional número 59 de 2009, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos. Então, em relação à educação básica, nós temos aí a obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos, e ainda assim é dever do Estado a educação infantil, desde o momento que a criança está na creche. E vale lembrar que essa obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos, ainda 4 e 5 anos para a escola, do 0 ao 3 creche, a gente precisa sempre lembrar da importância de como a prática docente, neste momento, ela é fundamental. Fundamental, principalmente, quando nós nos referimos à principal prática, que são os jogos e as brincadeiras, tá? Em um documento da Kishimoto, O Brincar e Suas Teorias, de 2015, ela fala bastante a respeito, inclusive ela cita Brunner durante o seu texto, durante a sua escrita, e é uma colocação muito bacana que eu vou falar a respeito dela. Vou ler um pouco, vou comentar. Ela considera, lá no seu estudo, que o Brunner valoriza a brincadeira desde o nascimento da criança. E olha que interessante, desde o nascimento da criança ele valoriza a brincadeira porque é o que de melhor nós temos para desenvolver essa criança como um elemento constitutivo de ações sensório-motoras, que respondem pela estruturação dos primeiros conhecimentos construídos a partir do que denomina saber fazer.
Pela brincadeira, a criança aprende a se movimentar, a falar e desenvolver estratégias para solucionar problemas. Eu fiz questão de colocar essa citação do Brunner neste documento da Kishimoto de 2015, porque a Kishimoto já falava a respeito de que a brincadeira ajuda, tá? A se movimentar, a falar, a desenvolver, a interagir, desenvolver estratégias. E agora Brunner também ratifica essa ideia. Então percebam que teóricos diferentes falam em uma mesma situação, com a devida responsabilidade, com a devida necessidade para este momento. A brincadeira tem papel preponderante na perspectiva de uma aprendizagem exploratória, ao favorecer a conduta divergente, a busca de alternativas não usuais, integrando o pensamento intuitivo. Brincadeiras com o auxílio do adulto em situações estruturadas, mas que permitam a ação motivada e iniciada pelo aprendiz de qualquer idade. Parecem estratégias adequadas para os que acreditam no potencial do ser humano para descobrir, relacionar e buscar soluções. Então, a interação, brincadeiras com o auxílio de adulto, seja no ambiente de creche ou pré-escola, ou seja na sua casa, até considerando que a educação infantil é uma extensão da casa e a interação com a família ela é muito importante, a gente precisa entender que a interação com o adulto a partir das brincadeiras e em situações estruturadas, elas desenvolvem muitas coisas que às vezes são inimagináveis. E a gente não pode tornar isso como inimagináveis, a gente precisa entender que são processos que fazem parte da educação infantil. A interação com o adulto, a interação com uma criança e o fazer parte das brincadeiras desenvolvem habilidades de excelência e que farão parte, que são importantes em todo o processo de desenvolvimento que nós temos. Como disse anteriormente, a brincadeira acaba ajudando em ações sensório-motoras, no desenvolvimento da fala, na interação. Então a gente precisa perceber, a gente precisa na educação infantil observar que vários teóricos, documentos legais e são comprovados de que a brincadeira e o jogo são ainda as melhores formas de serem usadas neste ambiente com as crianças. Então, falando também a respeito dos jogos e as brincadeiras como campos de experiências constantes na Base Nacional Comum Curricular, as experiências e o desenvolvimento das crianças na educação infantil têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, assegurando-lhes o direito de. Então, vejam bem, toda vez que nós falamos em educação infantil, nós precisamos pensar em dois eixos estruturantes: interações e brincadeiras. Interações com as crianças, interações com os adultos, família, ambiente escolar e as brincadeiras. Elas estão atreladas, elas se conversam, elas estão juntas, elas estão em prol das crianças. Repito, temos como eixos estruturantes interações e brincadeiras. Falou em processo escolar, creche pré. Falou em prática, precisamos pensar nos eixos, ok? Vejam muito bem, porque são eixos importantíssimos e que precisam ser destrinchados, precisam ser estudados, afincos, entendidos muito bem a importância de tudo isso no processo de escolarização e na prática docente dos professores, tá? Então nós temos aí os direitos que asseguram estes eixos, tá? Então nós temos os dois eixos, que são as interações e as brincadeiras, e estes eixos asseguram alguns direitos às crianças. Por exemplo, o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se. Então a gente não pode perder de vista esses direitos que são garantidos às crianças, tá? A gente não pode perder de vista a cultura lúdica. Até
a Kishimoto fala um pouquinho a respeito dessa cultura lúdica na perspectiva, como qualquer cultura, ela não existe pairando acima de nossas cabeças, mas é produzida pelos indivíduos que dela participam. Então a gente precisa participar dessa cultura lúdica, a gente precisa fazer parte, a gente precisa internalizar essa necessidade. Mas aí vocês vão falar assim, mas professor, e a gente não pode ir para um processo mais formal? No momento correto você vai perceber. Se vocês percebem que é possível avançar sem desrespeitar esses direitos, sem tirar da criança o brincar, o lúdico, como eu disse na leitura do livro, né? Às vezes a carga de obrigação precoce lançada na criança, a gente tira essa vivência lúdica e a gente precisa ter um pouco da cultura lúdica. A Kishimoto coloca em uma das suas citações, falando a respeito disso, e eu vou colocar aqui para vocês nesse documento dela, o Buscar e Suas Teorias de 2015, ela coloca o seguinte, como uma citação de um teórico. Seria interessante tentar levantar hipóteses sobre a produção dessa cultura lúdica. Na realidade, como qualquer cultura, ela não existe pairando acima de nossas cabeças, mas é produzida pelos indivíduos que dela participam. Existe na medida em que é ativada por operações concretas, que são as próprias atividades lúdicas. Pode-se dizer que é produzida por um duplo movimento interno e externo. A criança adquire, constrói sua cultura lúdica brincando. É o conjunto de suas experiências lúdicas acumuladas, começando pelas primeiras brincadeiras de bebê evocadas anteriormente, que constitui sua cultura lúdica. Essa experiência é adquirida pela participação em jogos com os companheiros, pela observação de outras crianças, é, colocando entre parênteses agora, podemos ver no recreio os pequenos olhando os mais velhos antes de se lançarem, por sua vez, na mesma brincadeira. Pela manipulação, fecha parênteses, pela manipulação cada vez maior de objetos, jogos, entre outras coisas. Tá? O teórico Brouwer, que ela citou, dentro desse seu documento, tá? Então vamos pensar em cultura lúdica, vamos pensar na importância dessa prática no momento do fazer, no momento de interagir com a criança e ratificando uma fala que eu disse na aula anterior a respeito da prática, a respeito do conhecimento do professor. Para a gente garantir o conviver, o brincar, o participar, explorar, expressar-se, conhecer-se, a gente também precisa garantir que na nossa prática docente, de acordo com os jogos e as brincadeiras colocadas, a gente está desenvolvendo tudo isso. A gente está garantindo, de acordo com os eixos estruturantes que nós temos, no caso das interações e das brincadeiras, a gente precisa saber muito perfeitamente como podemos, a partir das brincadeiras e das interações, desenvolver determinadas ações de empatia, de brincadeiras, de respeito, de valores, até mesmo de conhecimentos específicos. Um simples desenho, uma simples ação que é feita com base no desenho das crianças, a gente já começa também a desenvolver e aprimorar habilidades específicas matemáticas da língua portuguesa, de história, geografia. Uma simples ação, agora falando um pouco da minha especificidade, que também é a matemática, uma simples ação de uma brincadeira, eu consigo desenvolver a habilidade, aprimorar do que é uma sequência. Tá? Então, se a gente articular muito bem e tiver muito conhecimento em relação a isso, os jogos e as brincadeiras são as nossas principais aliadas, as nossas principais amigas durante a nossa prática. Bom, antes de passar para o próximo vídeo e de finalizar esta aula, eu quero deixar, como de costume, uma reflexão para vocês. Até mesmo em relação ao que o Brunner disse no documento da Kishimoto. Então, Brunner considera as brincadeiras, na verdade, como Brunner considera as brincadeiras para as crianças, de acordo com a citação feita pela Kishimoto nesse documento do Brincar e Suas Teorias de 2015. Isso é muito importante, eu quero que vocês façam as reflexões no caderno de vocês,
tenham isso muito anotado. Vejam bem, eu frisei bastante a respeito dos eixos estruturantes, eu falei das obrigações, dos direitos das crianças em relação a esses eixos. Então, anotem, voltem nessa minha fala que eu disse a respeito do Brunner e façam as reflexões e deixem no caderno de vocês, tá bom? Boa reflexão, já já eu volto com o próximo vídeo. Até daqui a pouco, volto já.